Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, amém? Um privilégio mais uma vez estar aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Que Deus possa falar grandemente ao coração de cada um de nós, assim como Ele falou ao meu. Hoje nós vamos tratar sobre um tema delicado, um tema que nem todo mundo gosta de ouvir. Eu também sou sincero que orei ao Senhor para que Ele me direcionasse. Eu também não... É um tema assim meio delicado. Eu não também me senti impactado, mas pedi que o Senhor falasse grandemente ao meu coração e Ele falou. Por isso eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Queria que você abrisse sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 7. Nós vamos ler apenas um versículo, versículo 2. E nós vamos falar sobre a realidade da morte. Eclesiastes, no capítulo 7, só o versículo 2. Amém? Eclesiastes 7. Versículo 2 diz assim a palavra do Senhor: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Amém. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, glorificamos o teu nome, Senhor. Acabamos de ler a Tua palavra, ó Deus. Aplica, ó Deus, a Tua palavra no nosso coração. Já que iremos tratar sobre esse tema tão delicado, Senhor. Sobre a realidade da morte. Por isso, ó Deus, prepara os nossos corações, nos dá entendimento, abre os nossos ouvidos, a nossa mente e nos faz, Senhor, pensar nesse tema tão importante, ó Deus, para cada um de nós. Fica conosco, nos abençoa. É assim que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se há uma certeza para toda a humanidade, é que a nossa vida ela é breve e que um dia todos nós vamos morrer. Essa é uma realidade que nenhum de nós temos como fugir disso. Porque, afinal de contas, a morte é uma realidade para todos nós. E todo ser humano, independente da sua posição social, da sua condição financeira, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é forte, se não é, independente desses detalhes de cada um de nós, um dia nós vamos nos deparar com essa realidade. Todos nós vamos morrer. Mas, se nós já temos essa convicção, nós precisamos fazer uma pergunta, cada um faça essa pergunta e reflita sobre essa pergunta. Nós estamos preparados para morrer? Imagine se nós soubéssemos o dia em que nós iríamos morrer. Como é que seria a nossa vida? Imagina. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Se a gente tivesse uma data ali no nosso calendário, dizendo que naquele dia, naquela hora, nós iríamos partir. Eu creio que a vida ela seria meio... ela já é agitada, mas eu acho que ela seria uma agitação fora do normal. Porque a cada dia que nós olhássemos para aquele calendário, nós iríamos ver que o nosso dia estava chegando. E Deus, Ele é tão misericordioso que Ele não nos revela o dia em que nós vamos partir. Mas mesmo assim, nós precisamos entender que precisamos estar preparados para quando esse dia chegar. Não é fácil, mas nós precisamos estar preparados. Existem pessoas que passam a vida toda
tentando postergar esse dia. Pessoas, às vezes, que vão, mudar uma alimentação. Às vezes, pessoas que vão usar todo o seu dinheiro em produtos, às vezes, até aqueles produtos que tentam rejuvenescer a pessoa. Mas, na verdade, isso, às vezes, é uma forma de tentar driblar a morte. Por mais que você tente investir nessas coisas, mesmo assim, o nosso dia vai chegar. Então, existem pessoas que fazem isso, né? Tentam driblar esse momento para tentar esticar mais um pouquinho. Existem também outras pessoas que, já que têm essa convicção que um dia irão morrer, essas pessoas começam a viver uma vida de devastação total, distanciamento total de Deus. É aquela ideia de que, se eu sei que vou morrer mesmo, então eu vou me esbaldar mesmo aí no mundo, eu vou fazer o que der na cabeça, eu vou viver uma vida totalmente desregrada, totalmente sem controle. Também existem pessoas que têm esse pensamento, já que eles têm essa convicção que um dia nós iremos morrer. E é interessante também nós podermos entender que o porquê, né, de que todos nós um dia nós iremos morrer. Nós precisamos entender qual foi o início disso tudo. E eu queria que você pudesse abrir comigo lá em Gênesis, no capítulo 2, nós vamos ler os versículos 15 a 17, para que a gente possa entender de como tudo começou, quando se trata sobre esse tema morte. Gênesis capítulo 2, os versículos 15 a 17, diz assim: Tomou, pois, o Senhor ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Versículo 16: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui a gente já vai entender que a morte ela não é algo que o homem criou, ou que a mídia criou, ou que as propagandas criaram. Mas a morte ela foi imposta à humanidade justamente pela desobediência do primeiro homem, de Adão. E aí o Senhor Deus, ele deu essa ordem. Tem aqui várias árvores. Tem uma, aquela ali, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que você não deve comer do fruto dela. E no dia em que você comer, certamente você vai morrer. Pronto, foi dada a ordem. E aí o homem desobedeceu. E aí, andando mais um pouquinho, no capítulo 3 de Gênesis, apenas o versículo 19, nós vamos ver aqui a consequência dessa desobediência. Versículo 19 do capítulo 3 de Gênesis, diz assim: No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, essa aqui foi a consequência daquela desobediência cometida por Adão ali no Jardim do Éden. Então, a primeira coisa que a gente deve entender é que a morte, ela não surgiu do nada. Ela teve essa implicação por conta da desobediência de Adão. E aí, às vezes, a gente até pode se perguntar, mas o problema foi de Adão, não foi meu. Mas como nós somos descendentes de Adão, e Adão ali naquele momento, ele era o nosso representante, então a morte chegou até nós.
E aí nós não temos como fugir dessa tão grande realidade, que é a morte. E a palavra morte, ela significa separação. E essa primeira morte que a gente pode levar em consideração o que aconteceu com o ato de Adão, essa primeira morte, ela teve e tem, no mínimo, 3 consequências. A primeira é que, pegando o exemplo de Adão, a primeira consequência foi que Adão ele foi separado de Deus. Então, nesse primeiro momento, quando Adão desobedeceu a Deus, ele foi separado de Deus, e aí já teve a primeira morte, que foi a morte espiritual de Adão. Assim como nós, que já nascemos no pecado, nós já nascemos separados de Deus. Então, essa foi a primeira consequência. Depois, houve a separação, esse distanciamento de Adão em relação a Eva. Porque um dia, Adão morreu. Um dia, Eva também morreu. Ou seja, existiu aí uma separação dele para com a sua esposa. Assim como há também conosco. De repente pode ir primeiro a nossa esposa, ou de repente pode ir primeiro nós como maridos. Então, uma segunda consequência. E uma terceira consequência é quando nós somos separados de nós mesmos. E esse momento se dá justamente quando nós morremos, porque o nosso espírito é separado do corpo, e como nós lemos aqui nessa consequência do capítulo 3 de Gênesis, do versículo 19, nós somos pó e ao pó nós vamos voltar. Então há esse terceiro distanciamento do homem com ele mesmo, no ato, naquele momento onde ele realmente morreu. E é interessante que, por isso que a morte, ela entra no mundo por causa exclusivamente do pecado. Quando nós lemos em Romanos, no capítulo 6, o versículo 23, vai estar lá bem objetivo, bem direto. Porque o salário do pecado é a morte. Então, uma coisa está ligada à outra. Nós morremos porque um dia Adão pecou, nós já nascemos em pecado e por isso nós não temos como desvincularmos disso aí. É uma realidade. Por isso não temos como fugir dessa realidade. E quando nós tratamos desse contexto, aí nós observamos que, por conta dessa realidade, muitas pessoas entram em pânico. Quando nós começamos a falar sobre esse assunto, morte, as pessoas ficam inquietas. As pessoas entram em pânico, porque muitas nem gostam de falar sobre esse assunto. E, verdadeiramente, é um assunto que mexe com a gente. Porque nós não sabemos, como eu disse no início, qual é o nosso dia. Quando aquele dia vai chegar para cada um de nós. E para que a gente possa ter uma noção, pelo menos mais ampla, desse tema, nós precisamos entender o que é que, pelo menos, algumas linhas religiosas pensam sobre a morte. Eu separei aqui algumas para a gente pensar um pouquinho e depois a gente vai pensar no que a Bíblia fala sobre a morte. Por exemplo, a primeira, o Espiritismo vai dizer que a pessoa ela morre muitas vezes e continua morrendo. Ela morre e reencarna, ela morre e reencarna. Até eles chamam que isso é como se fosse um processo de perfeição. A pessoa está buscando ali uma perfeição ao morrer e ao reencarnar, ao morrer e a reencarnar. Só que tem um problema. Já que a pessoa que morre e reencarna buscando uma perfeição, nós poderíamos pensar quantas vezes iria existir esse ciclo, esse processo, para que a pessoa pudesse chegar numa perfeição. Então, os espíritas não sabem responder. Então, essa é a visão espírita. Morre, reencarna, morre, reencarna, morre, reencarna. Quantas vezes? Ninguém sabe. Então, notem que é uma visão totalmente, que não tem nada a ver com a visão bíblica daquilo que vem a ser a
a morte. Uma outra linha religiosa, os adventistas. Os adventistas entendem que a morte é como um sono e que ao morrer a pessoa apenas entra num sono profundo e fica aguardando ali a volta de Cristo para o julgamento final. É assim que os adventistas entendem. E é interessante que eles entendem dessa forma, só que a pessoa está ali, inerte, né? A pessoa, como eles tratam desse sono, que o corpo está ali dormindo num sono profundo, é interessante porque eles dizem que até enquanto Cristo não voltar, e aí seria nesse momento do julgamento final, é que a pessoa iria ou para o céu ou para o inferno. Então a pessoa está ali, né, a gente olha ali, quando a gente olha para um caixão, né, com alguém ali morto, parece até que realmente a pessoa está dormindo ali, né, num sono profundo. Para os adventistas, realmente a pessoa está ali, né? Ele não foi para o céu, nem tampouco para o inferno. Ele só vai tomar uma dessas duas direções quando Cristo voltar e julgar. Então nós vemos que também não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia trata sobre morte. Uma outra linha, aí uma linha muito conhecida nossa, o catolicismo. E o catolicismo, eles dizem que a morte para os católicos significa caminhar ao encontro da eternidade. É assim que eles entendem o processo da morte. E para quem pratica a religião católica, eles dizem que a vida não é tirada, mas a vida é transformada. E para o catolicismo, além do céu e do inferno, eles também incluíram um bônus, que é chamado como purgatório. E é interessante essa ideia do purgatório, porque para os católicos a ideia do purgatório é um estágio intermediário, nem está no céu, nem está no inferno, e é lá nesse local onde você vai purgar, por isso que o nome purgatório, você vai pagar pelos pecados que você cometeu enquanto estava vivo aqui na terra, e aí no final vai ser colocado lá numa balança, e se o que você purgou por aqueles pecados que você cometeu enquanto estava na terra der um saldo positivo, você vai para o céu. Se der um saldo negativo, aí você não tem para onde correr, vai para o inferno. E aí a gente procura encontrar esse conceito de purgatório na Bíblia e nós não encontramos. Então essa é mais uma visão de várias visões, de várias linhas religiosas por aí afora. Uma quarta, as religiões orientais. Aqui eu quis colocar num contexto mais amplo, para que a gente pudesse não citar cada uma. Mas as religiões orientais, assim como o espiritismo, eles entendem que a ideia é que após a morte, a alma realmente reencarna e continua nesse processo de morte e reencarnação. Então são várias as religiões orientais, como o budismo, o shintoísmo e outras tantas, que vão pensar dessa mesma forma, igual ao espiritismo. Morre, reencarna, buscando uma perfeição. E por fim, eu coloquei aqui uma que é bem interessante, que é também uma religião oriental, chamada hinduísmo. E o hinduísmo, ele também entende que, igual ao espiritismo, que você morre e reencarna, porém, qual é o grande problema do hinduísmo? É que para eles, nós poderíamos aqui nos reencarnar em qualquer coisa, inclusive num inseto, numa barata, em qualquer coisa, numa borboleta, numa árvore. Imagina aí, né? A gente morre e vai reencarnar, de repente, numa barata. Então, por isso que lá, né, os animais são sagrados para eles, porque de repente naquele animal pode ter um antepassado dele, um parente dele ali. E aí ele não pode matar aquele animal, porque de repente poderia estar matando algum parente deles. Imagina a complicação que é se nós também pudéssemos pensar dessa forma. Eu trouxe aqui pelo menos cinco detalhes, né, de 5 linhas religiosas que pensam
o conceito que eles têm de morte. Mas nós não poderíamos ficar apenas nessas 5 linhas, e aí nós temos que trazer para o nosso contexto como cristãos evangélicos. E eu queria que você pudesse abrir aí em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Amém? E diz assim: e assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. E ponto final. Então, para nós, como cristãos, que cremos que verdadeiramente a morte não se encaixa em nenhuma dessas linhas que nós tratamos anteriormente, nós vamos entender que, para nós, só existe uma morte. E na morte vai existir o juízo. Tchau, né? Ou vamos para o céu, ou vamos para o inferno. Não existe aqui meio termo, não existe em cima do muro. Por isso que quando a gente para pensar na primeira pergunta que eu fiz, nós estamos preparados? E aí eu vou acrescentar mais 3 perguntas, para que a gente possa também refletir. E ficar refletindo, e ficar refletindo, e ficar refletindo, assim como nós lemos no texto, que a gente vai voltar para ele já já. Então, uma outra reflexão é: sabendo que nós não temos como controlar a nossa vida, ao ponto de saber quando e como iremos morrer, você tem vivido uma vida que glorifica a Deus? Você já parou para pensar se a sua vida ela tem glorificado a Deus, já que a gente não sabe quando vai ser o nosso dia e como vai ser? Segunda reflexão: você tem convicção da sua salvação? Ou você é daquela pessoa que ora está salvo, de manhã você acorda salvo, aí passa o dia, aí de repente acontece alguma coisa, aí no final da noite aí você diz: eita, perdi a salvação hoje, vou ver se eu melhoro amanhã. Você é dessa pessoa? Ou você verdadeiramente tem convicção que você é salvo? Para muitas pessoas, essa expressão ser salvo, ela é um tanto quanto complicada, porque às vezes as pessoas dizem às outras que são salvas, mas com outro viés, com outro entendimento. Eu sou salvo porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou esmolas, eu ajudo, eu faço assim, eu faço assado e tal. E aí às vezes você até quer tentar ser melhor do que aquele outro, e aí você diz: eu sou salvo por isso. Aí, se for assim, apague esse conceito de salvação, porque a salvação não vem daquilo que eu faço. Eu faço porque eu sou salvo, e não eu faço para ser salvo. Então, por isso que nós precisamos ter a convicção da nossa salvação. E a outra reflexão: você tem a certeza de que ao morrer estará junto do Pai, de Deus? Será que você tem essa convicção? Se eu morrer agora, eu sei para onde eu vou. Nós temos essa convicção? Se você ainda tem dúvida, ore ao Senhor, para que Ele encha o seu coração dessa convicção, de que você é verdadeiramente filho de Deus. E se somos filhos de Deus, temos essa convicção. Precisamos ter essa convicção. Então são essas 3 perguntas para que a gente possa refletir um pouquinho mais. Aí agora a gente vai voltar para o texto que a gente leu. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2. E vamos tentar aqui aplicar ou extrair pelo menos, eu separei aqui pelo menos 2 lições. É um versículo assim, bem pequenininho. Eu não sei se os irmãos já meditaram nesse versículo, mas ele nos traz muitas
muitos ensinamentos. Pelo menos eu separei 2 aqui. E aí eu vou ler novamente. Capítulo 7 de Eclesiastes, versículo 2, que diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens. Naquela que ele diz, naquela onde há luto. E os vivos que o tomem em consideração. Primeira lição. Eu coloquei assim a primeira lição. Enganam-se os que vivem esbanjando em prazeres terrenos, pois a morte é o fim de todos os homens. A parte A desse versículo 2, ele vai dizer assim, eu vou ler novamente: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens. Meus irmãos, eu sei aqui que todo mundo, com certeza, já foi a algum velório. E geralmente, quando nós vamos àquele velório, eu não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu, é quando nós paramos para pensar que ali podia ser eu, podia ser você. Geralmente é assim. E aí, mesmo às vezes, quando aquela pessoa que está lá não é nosso parente, não é alguém assim que está próximo de nós, né, assim, tipo de família, da nossa família ou algo assim, mas a nossa mente não deixa de processar o porquê daquele contexto. Quando a gente vê uma pessoa ali que faleceu e está ali no caixão diante de nós, automaticamente nós somos motivados a pensar na nossa vida, ou pensar naquele momento. E aí esse texto, ele deixa bem claro que quando nós estamos num lugar onde há luto, é aí onde o nosso coração, a nossa mente, ela começa a processar e geralmente ela faz um filme da nossa vida e projeta um filme daqui para frente. E aí às vezes a gente começa a se inquietar. Eu preciso melhorar nisso, eu preciso ser assim, eu preciso fazer assado, eu preciso estar mais perto, eu preciso... Né? Geralmente a gente começa a pensar assim. Porque nós temos uma tendência muito grande de darmos valor a algo quando nós já não temos mais aquele algo. Sempre é assim. Sempre é assim. Quando nós perdemos alguém que não gostaríamos de perder, aí a nossa mente começa a processar. Eita, eu precisava abraçar mais, eu precisava dizer eu te amo mais, eu precisava estar mais perto, eu precisava passear mais, eu precisava brincar mais, eu precisava dar risada mais com aquela pessoa. E aí, só que agora não vai ter mais como. Aquela pessoa já partiu. Por isso, nós precisamos entender que as pessoas que passam sua vida enganando-se, vivendo de farras, de festas, de banquetes, de uma vida totalmente de devassidão, de distanciamento de Deus, para essas pessoas que aplicam toda a sua vida, que investem toda a sua vida em prazeres terrenos, nós precisamos ler só essa partezinha do versículo 2. Porque na hora que nós nos deparamos com aquele momento de luto e entendemos que aquilo ali é o fim de toda a humanidade, aí nós precisamos parar e refletir. Então, por isso que a minha primeira lição: enganam-se os que vivem esbanjando em prazeres terrenos, pois a morte é o fim de todos os homens. Uma segunda lição, segunda e a última lição. A parte B, eu coloquei assim, a lição tratando sobre refletir sobre a morte, não é vivermos com medo de morrer, mas é a certeza para onde nós iremos. Olha o que é que diz aí a parte B do versículo 2. E os vivos que o tomem em consideração. E os vivos que o tomem em consideração. Então, tratar sobre a morte, e aí se você, até pelo menos nesse momento, tinha medo de falar, ou de ler, ou de ouvir alguma coisa sobre a morte, não tenha medo não. Acalme o seu coração. Porque a ideia que nós
vemos e o que é ensinado em outras religiões sobre o que é morte, e que a gente viu que é totalmente diferente daquilo que o cristianismo diz o que é, nós precisamos entender que falar sobre morte não é viver com medo de morrer, porque nós já sabemos para onde nós vamos. É por isso que nós precisamos ter a convicção de que somos verdadeiramente filhos de Deus e que na hora em que partimos desse mundo, nós vamos para um local 1 bilhão de vezes melhor do que o que estamos aqui. E nós precisamos viver essa realidade, como se nós já estivéssemos diante do Senhor. Porque é Ele que tem cuidado de nós. Ou se você parar para pensar na sua vida, em meio a tudo isso que a gente tem vivido, em meio a tantas coisas que têm surgido nesses últimos dias. Mas quando você para pensar, será que Deus tem nos guardado? Será que Deus tem guardado você até esse presente momento? Então, nós precisamos nutrir isso no nosso coração e entender com essa convicção que nós não somos órfãos, nós somos filhos de Deus. E que Ele tem cuidado de nós e irá cuidar, como a própria palavra diz, eternamente. Então precisamos crer, por isso que nós precisamos ter essa convicção. Então não devemos viver com medo de morrer, porque nós sabemos e temos a certeza para onde nós iremos. Todo ser humano racional deve pensar sobre a morte e adotar uma filosofia de vida que lhe possibilite enfrentar com confiança esse encontro que é inevitável. É um encontro inevitável. Um dia nós vamos nos encontrar com a morte. Mas o Evangelho apresenta Cristo, o Salvador, cuja morte o próprio Cristo destruiu. Porque Cristo ressuscitou. Então, se Ele ressuscitou, e se a própria palavra diz que Cristo é o penhor, é a garantia que nós um dia também iremos ressuscitar, por que viver com medo da morte? Por que viver com medo da morte? Então Cristo, Ele derrotou a morte, Ele derrotou o detentor do poder da morte, que é Satanás, e libertou aqueles que pelo medo da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ele nos libertou. Por isso nós somos gratos a Deus, gratos pela sua salvação, pois Cristo nos encontrou. Nós andávamos caminhando a passos largos para essa morte, como para muitas pessoas que estão aí fora, que caminham a passos largos. Mas um dia Cristo abriu os nossos olhos, nos fez entender que não deveríamos viver com medo de morrer, mas Ele nos deu a convicção que somos filhos dEle, e por isso nós sabemos para onde vamos. E por isso esse medo, ele deve cessar da nossa vida. Somos vivos, somos livres da morte. Podemos até passar por aquele momento, que é inevitável, mas nós sabemos que no dia em que morrermos, nós vamos estar nos braços do Pai. Precisamos ter essa convicção. Por isso a palavra de encorajamento que eu queria passar para os irmãos, assim como nós falamos nas orações, nos louvores, como pedindo um avivamento, eu também queria acrescentar encorajamento. Viva a sua vida, desfrute da plenitude da presença de Deus todos os dias, pois estarmos vivos é muito bom, porém, melhor ainda, é desfrutarmos eternamente da presença de Deus. Eu queria só finalizar lendo 1 Coríntios, capítulo 15, dos versículos 12 ao 19. 1 Coríntios, capítulo 15, do 12 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 12. Ora,
Se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança está apenas restrita, voltada para essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Por isso, a palavra de encorajamento: devemos viver a nossa vida na plenitude, dia após dia, entendendo que é simplesmente o Senhor que cuida de cada um de nós. E que melhor do que morrermos é estarmos diante do Senhor, desfrutando da sua presença, do seu amor, do seu cuidado, do seu zelo, de tudo aquilo que nós vemos ainda, só vemos, mas um dia nós vamos desfrutar eternamente na presença do Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração e que nos faça refletir dia após dia de como é bom vivermos sendo cuidados e na dependência do Senhor. Que o Senhor nos abençoe.